A perversão é uma das 3 classificações básicas da personalidade humana, segundo a psicanálise. Além dela, existe a neurose, a psicose, que inclusive já fiz vídeo sobre elas, e se por um acaso você ainda não viu, eu vou deixar o link delas aqui nas descrições. A maior parte de nós, aproximadamente 90%, seria classificada como neurótica, e a característica básica do neurótico é sofrer devido à submissão das regras socioculturais. Mas o tema que iremos abordar aqui na nossa conversa é sobre os perversos, aqueles que não aceitam as regras sociais, mas fingem muito bem segui-las. O psicopata, ele não tem sintomas associados à psicose, à neurose ou à déficit mental. Ele reconhece as consequências de seus próprios comportamentos. Não é detido pelo sintoma de punição, ele a deseja. Geralmente, elas são impulsionadas por alguma motivação e são capazes de expressar compaixão, mas por dentro há uma total indiferença com relação ao outro. Ela começa a ser explicada por Freud, que estudava as neuroses. Freud não faz menção sobre o estudo com a psicopatia em si, mas usa o termo personalidade perversa pela primeira vez em sua obra Os 3 Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade, em 1905, onde apresenta a relação do desenvolvimento sexual com a infância. Ele afirma que a perversão é uma característica do ser humano presente tanto em pessoas saudáveis quanto doentes. Para que se obtenha um melhor desenvolvimento sexual, temos que olhar para o início da infância e prestar atenção nos menores detalhes dessa fase, como o ato de chupar o dedo e entre outras. Freud começa a mostrar a partir dessa obra a crença da sexualidade presente na criança e da presença também da perversidade já nessa fase. E que essa fase e essa característica perversa são muito importantes, pois definirão as atitudes do sujeito frente às questões sexuais dependendo de como ela foi vivida. A perversão se manifesta num momento da vida que metaforicamente é chamada de complexo de Édipo. Para simplificar, é quando a criança é colocada em choque com as regras sociais como as proibições. Então, vendo a importância dessa característica, Freud começa a estudar essa personalidade perversa. Ao longo de sua jornada, acha curioso um comportamento de alguns pacientes em tratamento, que era o fato de não sentirem culpa e cometerem atos ilícitos, isso em uma idade mais avançada na puberdade. Então, em 1916, Freud escreve a obra Alguns Tipos de Caráter, encontrada em seus trabalhos psicanalíticos, no qual ele fala de 3 tipos de caráter, mas o que cabe nesse tópico que estamos falando, ele nomeia de criminosos em consequência de sentimento de culpa, que segundo o autor são sujeitos que buscam por parte de atos criminosos alívio e justificação para tal ato. Portanto, a punição seria algo integrado ao sintoma, ou seja, o crime. Então, o caráter dos que cometem delitos sem sentimento de culpa não desenvolve inibições morais, mas ele ainda não chama o mesmo de psicopatas. Freud foi pioneiro em todas as pesquisas e exploração de determinantes neuróticos de um ato criminoso. Em 1931, escreve a obra Tipos Libidinais, em que descreve as classificações das características definidas pela organização da libido, ressaltando a menção de que ele faz de fatores essenciais que condicionam a criminalidade. Então ele partiu de 3 tipos libidinais, que são o erótico, o obsessivo e o narcisista. Pessoas que possuem o tipo narcisista e que têm uma experiência frustrada no mundo externo apresentam uma predisposição para a psicose. Com esse fragmento podemos concluir de que o sujeito não tem uma tensão entre o ego e o superego, impondo uma personalidade qualificada para servir de papel de líder, se envolvendo com o desenvolvimento cultural e de também atacar o que por ele for estabelecido. Ou seja, ele fará papel de herói e criminoso ao mesmo tempo. Porém, Freud trata esse transtorno como um psicótico ou neurótico. Freud, a partir do seu artigo A Dissolução do Complexo de Édipo, de 1924, e a Organização da Genital Infantil, uma interpolação da teoria da sexualidade, de 1923, começa a fazer uma relação entre as origens dessa perversão no sujeito com o complexo de Édipo e o complexo de castração. A relação que Freud faz desses 2 conceitos com a perversão é de que somente com a dissolução do complexo de Édipo e de castração é que o sujeito teria a capacidade de desenvolver o seu superego. Conforme essa teoria, se todo esse conceito ocorre de maneira correta e saudável, o complexo de Édipo de castração atinge o seu propósito. A ausência da satisfação esperada e a negação constante do desejo do bebê devem ao final levar o pequeno amante a voltar as costas para o seu anseio sem esperança. Assim, o complexo de Édipo se encaminha para a destruição,
por sua falta de sucesso e pelos efeitos da sua impossibilidade interna. Quando nasce, o sujeito é movido somente pelo princípio do prazer, que é o id. A partir dessas experiências primárias da criança, ela começa a desenvolver o superego, que seria o princípio da realidade. Dessa forma, começa a internalizar o que é certo e errado, e o que pode e o que não pode fazer. Apenas após a dissolução do complexo, a criança consegue formar seu superego. Mas se isso não ocorre, a criança não terá a formação dessa estrutura, e dependendo de como ela foi vivenciada, terá uma formação fraca ou quase insignificante. Dessa maneira, o sujeito só irá influenciado pelo id, seguindo suas vontades, seus desejos. Por isso, Freud enfatiza a importância da primeira infância. As experiências nela vivida podem deixar marcas para sempre no sujeito e seguir até a vida adulta, influenciando em sua personalidade. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Existe sim bastante coisa para se falar sobre perversão e psicopatia, mas eu vou deixar para os próximos vídeos, ok? Vou deixar aqui nas minhas descrições algumas referências sobre os conteúdos do que a gente conversou aqui hoje. De repente você queira se aprofundar melhor ou é um estudante de psicologia e gostaria de entender um pouco mais sobre a perversão. Então eu vou deixar aqui nas minhas descrições para vocês, tá bom? Se inscreva no canal e me siga no Instagram. Coloque aqui também nos comentários sobre o que vocês têm achado desse vídeo de hoje. Para mim é muito importante o retorno de vocês, o feedback, para que eu possa cada vez mais trazer conteúdos com qualidade aqui para vocês e com todo o carinho e respeito pelo qual vocês merecem, tá bom? Então posso aguardar vocês no próximo vídeo? Então vou ficar te esperando, hein? Fica o beijo do Paulo para vocês e até mais.